A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Terça-feira, mais uma terça, a presença do Papai do Céu. Estamos aqui via online, mas o Senhor está presente, isso é o que importa. Deus é onisciente, através da internet, fisicamente, Ele está presente. Como eu estou no YouTube, eu gostaria de pedir para o irmão e a irmã, quem assistir esse vídeo, dá um like. Isso é, como eu venho dizendo, isso é a graça. E se inscrever para nos ajudar a dar continuidade a esse trabalho. Eu hoje quero meditar uma breve palavra com a igreja sobre paciência. Eu quero ler um versículo que se encontra, que é muito conhecido de todos, né, que o salmista Davi diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém? Que Deus nos conduza numa palavra que seja rema, que venha nos ajudar. Durante algum tempo, quando eu me converti, eu ouvia muito as pessoas dizerem assim, que eu dizia assim: meu Deus, me dá paciência, né? Isso a gente sempre diz assim, bem natural, uma coisa bem natural. Meu Deus, me dá paciência com fulano, com cicrano, me dá paciência. E uma vez uma pessoa me disse assim: Valdira, não peça paciência. Aí eu disse: por que eu não peço paciência? Porque quem pede paciência chama tribulação. E aquele negócio ficou, disse: por que será que quem pede paciência chama tribulação? E aí, em Romanos 5, no versículo 3, Paulo fala sobre a tribulação. Aí ele faz assim: não somente isso. Aí ele diz: sabendo que a tribulação produz paciência. Olha, aí eu fiquei pensando, eu disse, né? Isso foi no início da minha fé. Eu disse: o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a tribulação produz paciência. Portanto, não é, ou seja, não é o contrário. A paciência não vai produzir tribulação. E obviamente que, se nós formos analisar, a falta de paciência que vai produzir grande tribulação, porque quando a gente não tem paciência, a gente não espera o tempo, a gente não espera a palavra de Deus, a gente não espera a comida ficar pronta, a gente come cru, a gente não espera nada esfriar, queima a língua. Então, assim, a falta de paciência é que vai produzir grande tribulação, né? Mas durante algum tempo, amados, eu pedi paciência, né? Porque eu sempre fui uma pessoa assim que eu queria minhas coisas para ontem. Vai fazer isso sempre que alguém ia fazer alguma coisa para mim, uma pessoa que trabalhava na minha casa, no meu gabinete, quando eu ainda, quando promotora de justiça e exercendo a função de procuradora, que vocês me conhecem, eu queria que os meus assessores me entregassem as coisas ontem, ainda não sei o que. Então, assim, depois que eu tive um encontro com Jesus, eu pude entender que as coisas não funcionam do meu jeito, da minha maneira, e sim que tem a maneira dele, não é? E quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu vi que no livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito Santo. E diz assim: mas o fruto do Espírito aí ele começa amor, né? Longanimidade, bondade, paciência. Aí eu disse: então eu posso pedir o fruto do Espírito, eu posso pedir paciência, porque paciência é um fruto. Então eu preciso que esse fruto brote, que esse fruto ele nasça, que esse fruto ele cresça bom, já que é um fruto do Espírito Santo. Então eu me tranquilizei, porque aí eu cheguei à conclusão que eu tanto podia como devia sim pedir paciência. Há uma necessidade de se pedir paciência. O apóstolo Tiago
quando ele, na sua carta, eu gostaria de ler também aqui, uma passagem que o apóstolo Tiago escreveu, que ele diz assim, no Tiago, no capítulo 5, no capítulo 5, a partir do versículo 7, o apóstolo Tiago diz assim: portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Aí ele diz: sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. E aí eu analisando, olha a comparação que o apóstolo Tiago diz assim: nós precisamos ser pacientes, exercer a paciência, exercitar a paciência, que é um fruto. Ele já está dentro de nós. Aí ele diz assim: observem como o lavrador, como o agricultor trabalha. E se nós formos meditar, realmente, o agricultor, ele primeiro vai preparar a terra, ele tem que ter paciência em preparar a terra, porque existem terras que têm cardos, espinhos, pedregulhos, então ele precisa preparar aquela terra. Para preparar a terra tem que ter paciência. Depois ele tem que ter paciência com a semente, porque ele compra a semente para jogar ao solo, mas aquela semente pode não servir, pode não estar boa, pode não prestar. E aí ele lança aquela semente ao solo e depois disso ele vai ter que ter paciência ainda com o tempo, com as estações do ano, porque vem a chuva e leva toda a lavoura, ou vem o sol e a lavoura não cresce. Então, assim, e mais um ano, né, que o lavrador, o agricultor, ele vai ter que plantar novamente e esperar, porque há uma necessidade, ele precisa disso. Louvado seja Deus pela vida dos agricultores, porque senão nós não estaríamos, né, nos alimentando, nós não teríamos nossa mesa farta, mas é por conta da paciência deles. Então, nós precisamos, e eu quero trazer essa palavra para você, meu irmão, minha irmã, porque eu já tenho ouvido assim, algumas pessoas falando assim: eu não tenho mais paciência. Olha, eu já estou sem paciência esse período de quarentena. E, na verdade, nós estamos na quarentena desde março, né? Então, abril, maio, junho, 3 meses. Vamos entrar daqui a pouco para o 4º mês. E algumas pessoas estão impacientes, porque algumas perderam o emprego, outras pessoas estão com os filhos dentro de casa 24 horas, porque antes ficava na escolinha também, né? Falta a paciência, porque algumas pessoas estão... São tantos os motivos para nós perdermos paciência, mas nós precisamos, assim como o lavrador, assim como o agricultor, nós precisamos ter paciência. Sabe por quê, amados? Porque quando nós temos paciência, nós temos saúde. Eu aconselho que você peça paciência a Deus, persevere na paciência, porque a paciência é uma perseverança na fé. Você tem fé, mas para você, né, para você seguir a caminhada, para perseverar, você precisa de paciência, você precisa ter calma. Abraão esperou 25 anos, paciência, né? O povo passou 40 anos esperando entrar na terra prometida, paciência, como Davi diz: esperei com paciência. Nós precisamos esperar. Existe uma promessa na minha e na tua vida, existe uma promessa para você. Eu pergunto, você tem uma promessa de Deus? Deus fez uma promessa para você? Quanto tempo faz que Deus fez essa promessa para você e você está dizendo que essa promessa não se cumpre? Sabe, amadas, eu um dia desses estava dizendo assim: Senhor, Deus fala a mesma coisa comigo. E sabe o que foi que eu disse para ele? Eu disse: eu fiz 60 anos, agora eu estou com 62. Quando eu completei 60 anos, eu disse isso para o Senhor: eu completei 60 anos. E aquela promessa? Aí eu fui visitar uma pessoa no hospital e essa pessoa, o Senhor usou essa pessoa e disse assim: o tempo é meu, a idade é minha, eu que mando. Eu mandei Moisés. E o Senhor falou para mim: eu mandei Moisés para o deserto com 80 anos. Então eu me alegrei, né? Eu me alegrei porque, amados, o tempo é de Deus.
Eu quero ainda, antes de encerrar, ler uma passagem que se encontra em Hebreus, no livro aos Hebreus, que essa palavra ela é fantástica. Hebreus 10, no versículo 35, ele diz assim: portanto, não abandoneis a vossa confiança, não abandone a fé. Você esperei com paciência, entrega ao Senhor, confia nele. O salmista diz, ele está dizendo, não abandone a vossa fé, não abandone, pois nela tem um grande galardão, ou seja, tem um presente. Em verdade vos afirmo que necessitais de paciência, necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente. Amado e amada, plenamente. Deus não vai dar para você pela metade. Deus começou a obra, você pode até estar dizendo, eu vi uma pontinha, como o Elias viu, o profeta Elias viu uma nuvem, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aquela nuvem, aleluia, veio para cumprir uma promessa na vida de Elias. Pode ser que você esteja também vendo uma pequena nuvem, e você diz, Senhor, há tanto tempo eu espero pela salvação do meu filho, há tanto tempo eu espero pela salvação do meu marido, há quanto tempo eu espero para essa porta ser aberta, há quanto tempo eu espero pelas mudanças na minha família. Ele está dizendo aqui, quem escreveu a carta aos Hebreus, está dizendo, eu vos afirmo. Ele está dizendo, ei, presta atenção, eu estou dizendo para você que você necessita, ele está dizendo, necessitais. Olha aqui o tempo do verbo, necessitais, nós estamos precisando agora, sempre, necessitais sempre, todos os dias, toda hora, de perseverança, de paciência, porque a paciência é a fé, né? É a perseverança com fé. Então, para você perseverar, você precisa ter paciência. Ele diz, é necessário que você tenha paciência, a fim de que quando você tiver cumprido o quê, amados? Quando você esperou, disse assim, quando você confiou, quando você entregou nas mãos de Deus, aí sim, ele vai dizer, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Louvado seja Deus. E voltando mais uma vez ao livro de Tiago, no versículo 11, para nós encerrarmos, diz assim, eis que consideramos bem-aventurados todos quanto demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. O crente passa aflição. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó. Todos nós dizemos, a paciência de Jó, né? Mas será que nós teríamos aquela paciência que Jó teve? Ele diz assim, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ele está dizendo aqui, vocês sabem que Jó teve paciência. Jó teve paciência. E nós dizemos, a paciência de Jó. Mas ele disse assim, vocês também sabem qual foi o final de Jó. Deus multiplicou, Deus deu muito mais. Além daquilo que Jó tinha, Deus deu uma família mais linda, mulheres lindíssimas, diz a palavra, aumentou a riqueza de Jó, os bens de Jó. Então, ele diz assim, e bem sabeis qual a solução final. Sabe qual é a solução final para a sua vida? É o cumprimento da promessa de Deus, a plenitude da promessa de Deus. Aí ele diz, ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Eu quero deixar essa palavra para você esperar pacientemente no Senhor, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, persevere, não desista, segure a promessa, creia, porque quem prometeu é fiel e vai cumprir com a promessa que ele prometeu a mim e a você, amém? Que o Senhor nos conceda uma semana maravilhosa, que nós possamos, terça-feira, nos encontrar mais uma vez. Eu creio que eu vou estar aqui, porque eu tenho promessas de Deus junto com você. Em nome de Jesus, fica o meu abraço, a minha gratidão, o meu carinho. E que Deus derrame bênçãos, porque a bênção dele é que enriquece e não acrescenta dores. Fica na paz do Senhor.